Louvado seja o Senhor. Vamos dar início hoje em Hebreus, capítulo 11, e vamos ver dos versículos de 1 a 3, se assim o Senhor nos permitir. Vamos fazer a leitura juntos, então, irmãos? Hebreus 11, de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pai, nós te louvamos e mais uma vez rogamos ao Senhor pela tua graça. Que o Senhor nos assista de modo abundante, que teu Espírito ministre e nos ensine, nos conduza nesses versículos e na tua palavra. Ó, amado Senhor, como necessitamos crescer na fé, desenvolver, amadurecer na fé. Por isso nós rogamos ao Senhor, concede-nos espírito de sabedoria, de revelação, entendimento, e também concede-nos fé para acolhermos a exposição da tua palavra, Senhor. Ó, tudo aquilo que nós necessitamos procede da tua santa e bendita palavra. Por isso, edifica-nos nessa noite, teu nome seja glorificado. Amém. Aleluia. Irmãos, vamos fazer a leitura do versículo 37, de Hebreus 10, 37, para a gente voltar a um contexto imediato aqui. Hebreus 10, 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da vida. Então, o nosso autor, nosso escritor, o pastor que está conduzindo esta carta, ele termina o capítulo 10, irmãos, né? Lembrando que capítulo é algo que foi inserido aproximadamente ali no século XV, não é uma divisão natural, não é nenhuma divisão inspirada, mas é um recurso que nós temos para facilitar. Então, os versículos anteriores, a questão da fé foi apresentada de uma maneira muito enfática. Em que contexto? No contexto depois do irmão fazer com que os hebreus se lembrassem das 4 práticas da vida cristã. Os irmãos se recordam quais são as 4 práticas essenciais da vida cristã? Aproximar. Vamos ver? Versículo 10, 22. Aproximar, guardar. Isso aí, ó. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Hebreus 10, 22. Então, a questão de aproximarmos com fé do Senhor. O 23. Guardemos firme a confissão da esperança. 24. Consideremos também uns aos outros. E o 25. E não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então, o contexto da carta, nós temos acompanhado, temos visto, né? Os irmãos estavam sofrendo uma nova onda, ou estavam debaixo de uma situação de muita tribulação, de pressão, de novo. E o autor, conhecedor da situação deles, faz com que eles se lembrem, olha, vocês já viveram perseguições, já viveram tribulações, provas anteriormente, a ponto de vocês terem os bens tomados, os bens apreendidos, vocês viveram com a questão de prisão e encarceramento por conta da fé, e vocês devem se lembrar
de que Deus sempre guardou e sustentou vocês em todo o momento. Agora, não se esqueçam que Deus espera que o seu justo, o seu filho, o cristão, viva pela fé. Porque se retroceder na caminhada, Deus não se compraz. E aí ele lembra, exorta, anima os próprios leitores imediatos. Nós não somos dos que retrocedem. E aí, então, ele vai agora justificar, ou ele vai exemplificar. Vamos olhar, então, aqueles que tomaram o caminho da fé, aqueles que viveram pela fé anteriormente a nós, e vamos ver como que Deus cuidou, Deus zelou, e é o que o capítulo 11 vai nos apresentar. Esses 3 primeiros versículos, o irmão autor, ele tem um trabalho de conceituar qual é este recurso, esta virtude, esta qualidade que é a fé. Ele vai mostrar, então, vai fazer uma definição, mas a partir do versículo 4, ele traz inúmeros homens e mulheres que serviram a Deus no passado, na antiga aliança, e como eles foram louvados e como eles agradaram a Deus. Qual é o sentido disso, irmãos? Então, quando ele começa a falar a respeito da fé, ele parte para a esfera espiritual. Ele estava falando dos problemas, das circunstâncias que os irmãos estavam vivendo, das pressões, das tribulações, e passa a falar das coisas que são celestiais. Quando nós falamos de fé, nós somos levados a buscar as coisas eternas, as coisas que são espirituais. Ninguém fala de fé falando de coisa terrena, temporal, mas quando nós falamos de fé, nós falamos de um mundo espiritual e de um mundo que é eterno. Ele não é passageiro, ele é eterno. E o autor vai desenvolver isso para alimentar a fé dos irmãos. Ele define, então, o que é fé, e aí ele vai fazer uma ilustração poderosa, irmãos. Essa semana, na reunião, no meio da semana, nós lemos todo o capítulo 11 com os irmãos. E a leitura em si já tem um poder de nos alimentar, porque mostra como Deus sempre se relacionou com os seus servos vinculados à fé. E conosco na nova aliança, não é diferente. Ou, muito mais nós na nova aliança, que temos a habitação do Espírito em nós. Para quê? Para que nós possamos viver ainda mais uma fé pessoal, uma fé íntima, uma fé real e uma fé que nos conduza de modo agradável ao Senhor. Esse capítulo, os irmãos, ao longo da história da igreja, os irmãos passaram a chamar esse capítulo de Galeria dos Heróis da Fé. E a leitura nos mostra isso. Irmãos, se você quiser ficar encorajado, leia este capítulo. É impossível não ficar admirado, estimulado e não ser revigorado com que Deus, em 40 versículos, salvo engano, ele coloca aí praticamente, a época que foi escrito, 2000 anos de relação de Deus com os homens, começando ali de Abel, e vai trazendo e mostrando a caminhada e a jornada desses homens que serviram ao Senhor pela fé. E há um objetivo também neste capítulo 11, qual é? De contrastar o chamado da fé para que nós deixemos de andar por aquilo que vemos. Há um forte contraste. A fé nos cega aos 5 sentidos humanos e nos desperta ao olhar espiritual. A fé é uma dádiva, um dom, e é uma capacidade espiritual. É o que a gente vai ver a partir do versículo 1. Então, esse contraste, andar pela fé,
lida especialmente com um problema que a carta já tratou. Qual é? Ou qual é? A incredulidade. Hebreus 3,12 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E Hebreus 3,19 diz: vemos, pois, se referindo ao povo que estava no deserto, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, a gente tem delineado alguns propósitos deste capítulo. Estabelecer que o povo de Deus tem um recurso espiritual chamado fé. Que a fé deve nos blindar contra a incredulidade. E a fé deve nos manter no mundo espiritual, no mundo em que as questões são eternas e não temporais. Vamos ler de novo, então, o versículo primeiro. Acho que todos os irmãos já decoraram, mas vamos fazer a leitura de novo, então. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Há uma outra tradução que diz assim: ora, fé é estar seguro do que esperamos, fé é estar seguro do que esperamos e certos do que não vemos. Alguns conceitos de fé que nós vamos ver rapidamente. A fé, ela é tanto conteúdo do que nós cremos. Então, a fé tem um conteúdo. A fé, ela pode ser abordada, e a Bíblia usa inúmeras vezes quando ela faz uma abordagem de fé como um conteúdo, aquilo que nós cremos. Gálatas 1:23, Paulo relata que quando ele se converteu e passou a anunciar a fé, aqueles que estavam ouvindo passaram a temê-lo e diziam assim, Paulo dizendo isso aos Gálatas: ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Qual é o sentido que é usado aqui? Prega a fé que outrora procurava destruir. Do que está se referindo? A fé como um conjunto doutrinário de ensinamento. É aquilo que nós cremos. Então, a fé tem essa aplicação. Em um determinado momento, fé é o conjunto de ensinamentos que nós temos. A nossa fé crê que Jesus Cristo morreu? Crê. Crê que ele ressuscitou? Crê. Crê que ele voltará? Crê que ele tem filhos? Sim. Crê que esses filhos são herdeiros? A fé diz que haverá um tribunal? Sim. A fé diz que Deus criou o mundo? Sim. Que o pecado corrompeu? E que Jesus é o Redentor, não é? Então, quando se ensina essas doutrinas, o que está ensinando? Fé. É aquilo que nós temos. Todos nós temos essa fé comum. Esse conjunto de ensinamentos, de doutrina que nós temos. Há uma outra abordagem, a fé como um meio, como um instrumento. Por exemplo, Romanos 3, 21, 22 diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Então, o versículo 22 diz: mediante a fé em Jesus, Deus justifica. Então, a fé como um meio de conceber uma dádiva de Deus, um fato espiritual. Alguém que tem fé em Jesus, ele é justificado. Então, a fé está como um meio de justificação. Mas aqui, no contexto de
de Hebreus, nesse capítulo 11, a fé, ela é aplicada como uma confiança total em Deus, quando nós aderimos, quando nós nos entregamos, quando nós nos sujeitamos a todas as promessas. Aqui no capítulo 11, a fé não é nem tanto no sentido desse conjunto do conteúdo do que nós cremos, mas a fé é uma ação de confiar inteiramente em Deus, se vinculando, se aderindo e se sujeitando às promessas de Deus. Por isso que quando nós lemos, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, a primeira definição é isso. Se você tem a certeza, né? Nós brasileiros que somos bem, assim, para deixar bem claro, nós costumamos falar assim: eu tenho certeza. Que tipo de certeza? Absoluta. Você já ouviu alguém falar isso? É um pleonasmo, né? Uma redundância. Toda certeza sempre é absoluta. Se você não tem certeza, você vai falar assim: eu estou em dúvida. Eu não estou certo. Mas quando nós falamos certeza, é que aquilo é 100% que vai acontecer, não é? Mas nós brasileiros, para deixar claro, você vai em casa, ó, certeza absoluta. Não é isso? Então, aqui quando está falando assim, fé é a certeza de coisas que se esperam. A ênfase, irmãos, não está tanto em tentar distinguir quais são as coisas que nós esperamos, mas a atitude interior que está movendo e conduzindo a cada um de nós. Na língua original, no grego, né? Essa palavra certeza, ela tem um sentido de substância. Por isso que algumas vezes, algumas traduções, ou alguns irmãos falam que a fé é a substantificação. A fé é a capacidade de tornar real, palpável, aquilo que ainda está num mundo ou numa condição que não é experiencial. Então, quando nós falamos assim, nós cremos na volta de Jesus, né? Nós esperamos na vida de Jesus. Nós não estamos falando no sentido de expectativa, porque a expectativa é algo que pode acontecer ou que não pode, ou que pode não acontecer. Quando nós falamos assim, eu creio na vinda de Jesus, ou eu espero a vinda de Jesus, nós estamos tão somente dizendo que a vinda de Jesus é um fato, vai acontecer, nós só estamos aguardando acontecer no tempo. No tempo. Então, é uma ação de esperar algo que para nós está absolutamente certo. Num sentido, somente para exemplificar, alguém tem dúvida que o sol vai surgir amanhã? Não, não é? Claro que nós não estamos falando assim, tirando algumas eventualidades que podem acontecer. Mas no sentido de ilustração, nós esperamos a cada dia o sol se apresentar novamente. Então, o que impede de nós estarmos vendo o sol de amanhã é somente o tempo. Porque no tempo, ele vai se manifestar, vai surgir. Então, a vinda de Cristo para nós não é uma expectativa. Nós não estamos, será que vai acontecer? É certo, é um fato. Vivemos por isso. Todos os domingos, com a graça do Senhor, nós estamos aqui reunidos, testemunhando que todas as vezes que nós comemos do pão e tomamos do cálice, nós fazemos o quê? Anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Amanhã, se Deus permitir, faltará uma semana a menos para a nossa vinda, para o nosso encontro com o Senhor, né? Então,
Esse conceito de fé aqui no capítulo 11 é importante, irmão. É uma confiança total em Deus e em suas promessas. É disso que o capítulo 11 está falando. Essa condição que é tão agradável a Deus quando se manifesta nos seus filhos, né? E essa palavra certeza, como eu falei, é essa ideia de substância. É a capacidade de tornar palpável, de tornar real. E aqui, essa questão da substância, ela tem duas aplicações, uma interior, porque deve acontecer interiormente com cada um de nós. Quando nós nos convertemos e passamos a ter a fé, isso nos deu uma convicção da vinda de Cristo, não é? Nos deu uma convicção que estaremos para sempre com o Senhor quando nós partirmos. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Olha, para mim, partir para estar com o Senhor é infinitamente melhor. Ele tinha dúvida? Ele vacilou em algum instante? Será que vai ser? Será que não vai ser? Né? Mas ele estava certo. Então, nesse sentido, essa capacidade de tornar real estava operando interiormente em Paulo. Por outro lado, irmãos, essa substância, ela é exterior. Por quê? Ela vai ocorrer independentemente de nós estarmos crendo ou não. Jesus voltará e depende de Jesus voltar se Orlando crê? Se Orlando não crê, Jesus não vai voltar. Então, esses fatos, embora eles precisam acontecer interiormente, mas exteriormente eles são reais no mundo espiritual. A vinda do Senhor é certa. Então, a fé, né, ou fé é a certeza, é a capacidade de substantificar, de tornar real aquilo que se espera. Qual é a questão da esperança, né? Quando fala as coisas que se esperam. A esperança é definida como uma virtude, irmãos, ativa e progressiva. Quando você se converteu, tudo era novidade para nós, e nós conhecemos muito pouco do Senhor, né? E naquele momento, a nossa esperança, praticamente, ela se limitava a um ou outro fato espiritual. Mas à medida que nós vamos conhecendo a palavra e vamos conhecendo as suas promessas, essa esperança ela vai ganhando corpo, ela vai progredindo em nós. E nós vamos ganhando uma visão cada vez mais ampla, inclusive da nossa própria transformação. Cristo em vós. A esperança da glória. Qual a esperança que nós temos de sermos aprovados e transformados, santificados, a ponto de sermos glorificados na volta de Jesus? A nossa esperança está em Cristo. Cristo em vós. Quando nós nos convertemos, qual que era a realidade que nós tínhamos? Praticamente nenhuma. Mas à medida que nós vamos conhecendo e caminhando com o Senhor e conhecendo as suas promessas, a nossa esperança ela vai ganhando corpo, vai ficando vitaminada. E aí nós entendemos que nós somos chamados para uma viva esperança. Se é viva, não morre. Se é viva, não tem. Quando Paulo diz, hein? Estou bem certo que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem a vida, nem a morte, nem principados, nem anjos, nem... E vai. Por quê? Porque ele havia ganhado corpo na sua certeza, na sua convicção, na sua esperança. Novamente, esperança não como expectativa, irmãos, mas aguardar o tempo para que se ocorra.
para que aquilo ocorra. Aí ele segue dizendo o seguinte: então, a esperança ela precisa ser ativa a ponto de nos guiar sempre, nos mover sempre. Ela precisa nos tirar da passividade espiritual. Alguém que deixa de aguardar a vinda do Senhor, ele entra em estado de passividade. Porque a esperança pelo retorno de Cristo nos motiva a nos prepararmos para encontrar com o Senhor. Há um relato que Jesus faz de um homem que perdeu a esperança na vinda de Cristo. E o que ele passou a fazer, os irmãos se recordam? Ele passou a beber e a comer com os ébrios e a espancar os seus. Por quê, irmãos? Porque ele tinha uma esperança ativa na volta de Cristo. Ele estava esperando que Jesus voltaria amanhã, depois de amanhã, não. O que disse? Em seu coração disse: o meu Senhor tarda. A esperança, ela parou de ser ativa. Parou de levá-lo a uma vida de santidade, de temor, de reverência. No capítulo 11, nós vamos ver, quando fala de Moisés, que ele considerou maior e melhor o sofrimento, a humilhação, o opróbrio de Cristo, do que os prazeres transitórios da vida. Quantos irmãos nossos hoje têm abandonado a fé, o caminho cristão, por causa dos prazeres, por causa daquilo que o mundo oferece, pelo bem-estar, pelo conforto, e tem permitido o coração, esvaindo no coração a esperança, e começa a dizer no seu coração: o Senhor não vem tão agora, dá tempo de eu me preparar, se o Senhor voltar eu posso me arrepender. E o coração vai amando as coisas deste século. O amor ao dinheiro, raiz de todos os males, a cobiça, o desejo de ter um status, o desejo de ser exaltado pelos homens. E isso vai minando e tornando a esperança inativa. Irmãos, quando o Senhor nos livre isso de acontecer, mas nós sempre precisamos estar atentos. A minha fé, a minha esperança, a minha convicção é ativa. Eis que estarei convosco todos os dias. Nós temos mantido a fé e entendido que nós estamos sendo guardados e acompanhados pelo Senhor em todos os momentos de nossa vida. Então, nesse sentido, dessa certeza, nós estamos falando de uma convicção interior. E essa convicção interior, ela também, irmãos, ela nos faz compreender, como diz, continua o versículo, a certeza, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aí o irmão muda um pouco o foco. Ele não está falando das coisas que se esperam no sentido do tempo, mas ele está falando agora de tudo aquilo que a palavra de Deus nos coloca, tanto no passado, no presente e no futuro, das coisas que não se veem. Quem viu Jesus sendo crucificado no madeiro? Levanta a mão aqui. Quem estava ali? Mas a fé te dá isso? Você não tem convicto no teu coração que Jesus morreu? Alguém viu Jesus ressuscitar? Alguém estava ali com as mulheres, que ouviu o jardineiro falando assim: por que procura entre os mortos aquele que ressuscitou? Não é? Maria, não é, quando o Senhor aparece para ela, vai e diz a teus irmãos para que me aguardem em Jerusalém. Então, quando Pedro e João ouviram isso, qual foi a atitude que o Senhor havia ressuscitado? Saíram em disparada para o túmulo, chegaram no túmulo vazio. Olharam um para o outro e disseram: ele havia nos advertido disso. E voltaram alegres dizendo: o Senhor ressuscitou. Fatos que não se veem. Nós temos fé para isso?
Temos. Temos certeza que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. Então, a fé nos leva a crer nos fatos que nós não vemos, tanto do passado quanto do presente. Alguém está vendo Jesus fisicamente aqui? Mas alguém tem dúvida? Ele vive a interceder por nós. Não é isso que Hebreus nos diz? Alguém duvida que todos os dias há sobre nossas vidas orações que não são dos irmãos, mas do próprio Senhor, que vive, irmãos, vive a interceder por nós. Às vezes os irmãos já ficaram desanimados. Quem estava ali diariamente te sustentando, amparando, Pedro diz, né? Ele tem cuidado de vós. Alguém consegue ver o Senhor dia a dia conosco? Mas ele está? A tua fé não diz isso? Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, Jesus está o quê? Presente. Alguém tem dúvida no coração que Jesus está aqui entre nós? Não. Mas também a nossa fé também nos permite vermos coisas que os olhos físicos não veem. A Nova Jerusalém, por exemplo. Nós temos certeza que estaremos na Nova Jerusalém. Vemos? Não vemos. Você já idealizou como vai ser a sua casa? Vai ter varanda? Vai ter um jardinzinho? Vai ter rede? Tem rede na sua casa, ali na Nova Jerusalém? Já escolheu do lado de quem você vai morar? Hã? Você já selecionou o irmão que você não quer encontrar na Nova Jerusalém? Hã? Ô, irmão, avisa aí que horário você vai fazer compra, que eu não quero, se puder evitar, não é? Mas, irmãos, a Nova Jerusalém para nós é algo que nós vemos ou não vemos? Sim. Não é? Por quê? Porque a fé nos dá essa capacidade de ter convicção desses fatos que não se veem. Há uma ilustração, acho que todos os irmãos se lembram disso, né? Havia um grupo de irmãos proprietários de uma terra e eles estavam passando por muita seca nisso aí, muita seca. E num determinado dia ali, já angustiados e precisando que chovesse, prestes a perder todo o investimento que fizeram ali, com sementes, com ará e tudo aquilo que haviam feito, os irmãos se reuniram para orar e clamaram ao Senhor que enviasse chuva. E aí o irmão mais velho ali, o ancião entre eles, vamos ali aos campos. E enquanto saíam para ir, a jovenzinha ali pegou um guarda-chuva e alguém mais velho falou assim: por que você está levando guarda-chuva? Olha o tempo como está. E ela respondeu: mas nós acabamos de orar para chover. Não é? Então, nós vamos definir que tipo de fé nós temos. Não é? Ou você tem fé que essa certeza, e aí nós precisamos entender que onde há dúvida não há fé, onde há incredulidade não há fé. Por isso a nossa fé é nas promessas do Senhor e na sua palavra. O primeiro objeto da fé, Deus. Segundo, a sua palavra e as suas promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não o fará. Então, se o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, não tem feriado na agenda de Jesus. Jesus não olha lá e fala: hoje é feriado, não dá para atender o pessoal da terra, espero que tudo corra bem nesse dia, amanhã a gente... Existe isso? Não. Não. Todos os dias são todos os dias. Os dias de céu aberto na nossa vida, os dias de tempo fechado e os dias de tempestade em nossa vida. Quem está lá? Jesus. No momento mais difícil da vida de Pedro, enquanto ele se afundava, Pedro faz a oração mais simples, a menor oração que um homem pode fazer. Jesus salva. O que Jesus faz? Estendeu a mão. Então, nós somos levados pela fé a uma dimensão espiritual.
que os olhos naturais não veem. Por isso que há uma necessidade da fé silenciar os cinco sentidos. Da fé silenciar o que nossos olhos naturais veem, mas abrir a capacidade espiritual, o poder do mundo espiritual que é apresentado pela palavra de Deus. Versículo 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então agora ele vai começar a ilustrar. Lembrando aos irmãos, por que ele está fazendo isso? Porque os irmãos hebreus estavam vacilantes na fé, com tendências a retornar ao judaísmo. E agora ele vai, a partir do versículo 4, ele vai começar a ilustrar, como dizendo assim: vejam os homens e mulheres que caminharam pela fé. O que aconteceu ou como Deus os viu. Olha que importante, irmãos. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Essa palavra aqui é no sentido de elogio. Deus os elogiou. Deus os aprovou. Então ele está dizendo assim: aqueles que estão dispostos a ter uma firme convicção interior, a viver pela fé, esses agradam a Deus. E se retroceder, neles a minha alma não se compraz. Então, o caminho cristão pode agradar ou não a Deus. Se nós retrocedermos a fé, não agrada. Mas se nós caminharmos por fé, isso agrada. Obtiveram um bom testemunho. Uma outra versão diz assim: este é o motivo pelo qual os antigos foram elogiados, né? Como eu falei com os irmãos. Ou ainda, uma outra versão: é por sua fé que os homens de antigamente encontram-se aqui registrados. Pensem nisso, irmãos. Esses nomes que nós vamos ler no capítulo 11, esses homens e mulheres, foram selecionados para estarem no texto sagrado e permearem a história da humanidade como um testemunho de fé. Qual o testemunho de fé que nós temos dado para a nossa família? Qual o testemunho de fé que nós temos dado para os de casa? O que eu levo às pessoas que convivem comigo? Eles conseguem ver um homem e uma mulher de fé? Eles conseguem enxergar virtudes de alguém que tem se preparado para a vida, para a vinda de Jesus? Ou há ainda, por parte dos irmãos com os quais nós congregamos, um testemunho que tem estimulado os irmãos a prosseguirem na fé? Esses irmãos que nós estaremos vendo a partir da semana que vem estão estimulando a igreja do nosso Senhor Jesus há 2000 anos. Estimularam os judeus à época que eles estavam vivendo e estão estimulando a igreja do nosso Senhor há 2000 anos, porque eles assumiram o compromisso de entregarem e se arriscarem a viver pela fé. Não seja precipitado em responder. A sua vida tem sido um risco. A sua vida tem sido um risco. Porque a fé, aos olhos humanos, é um arriscar. Quem foi que deu testemunho que estava trabalhando, que tinha até... Não sei se algum irmão testemunhou, se eu vi, mas enfim, de pessoas, acho que é o testemunho do Martin Lloyd Jones, se eu não me engano. Os irmãos sabem que ele era médico, alcançou a condição de ser médico, inclusive da corte inglesa, e ele deixou a profissão para servir ao Senhor. E as pessoas que olhavam a ele diziam: você é doido.
Você é louco. Você vai deixar o que você alcançou para viver o Evangelho? Se a nossa vida, irmãos, não tiver uma medida de risco, nós estamos vacilando na fé. Porque a fé nos impulsiona a caminhar para aquilo que ninguém está enxergando, para aquilo que ninguém está compreendendo. De certa maneira, hoje, nesse dia que nós estamos vivendo especial, no nosso país, a cultura popular olha para nós e fala que nós somos doidos. Poderia mudar o horário, antecipar umas 2 horas? Tem todo sábado, não é? Você vê que hoje, a cada 4 anos, mas o que nós temos visto é superior. Nós não estamos contemplando os prazeres momentâneos, não é? Então, a fé, irmãos, o versículo 2 está dizendo assim: a fé é algo que traz da parte de Deus elogio, que agrada a Deus, que demonstra, e aqui ele vai passar a fazer isso, né, com os irmãos. Este caminho de fé sendo mostrado, como nós estamos vendo, demonstra que o caminho proposto por Deus já foi provado e aprovado. Porque quem passou a viver pela fé recebeu elogio da parte de Deus. Né? Moisés, falando de Moisés, um homem criado, né, dentro do palácio, gozando ali de toda a riqueza, de tudo aquilo que poderia, ele foi viver com o seu povo, naquela condição. Quem de nós está disposto a abrir mão de conforto para atender os irmãos? Quem de nós está disposto a abrir mão da nossa agenda, do nosso tempo, do nosso sofá, para estar com os irmãos, sofrendo as dores, sofrendo as dificuldades ou passando a prova junto com os irmãos? Isso é um risco que nós temos que correr se nós assumimos a fé. Né? Agora nós vamos chegar no versículo 3. Conversa com os irmãos, né? Vou pedir para os irmãos para nós lermos mais uma vez. Vamos juntos? Pela fé, entendemos que foi um universo Formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Estava dizendo para os irmãos, né? Eu tive dificuldade de entender esse versículo 3 dentro ou depois dos versículos 1 e 2. Porque eu não consegui entender por que ele vem falar da criação do universo. Ele está falando, define o que é fé, fala para os irmãos que viveram no passado. No 4, começa com Abel, mas no 3 ele fala da criação. Por que isso? Porque conceber a criação do universo pela palavra de Deus é um grande salto de fé. Porque quando nós falamos aqui que Deus criou o universo pela sua palavra, o que isso significa? Significa que, a partir do momento que se concebe que Deus tem um propósito para o homem, e esse propósito é que o homem viva por fé, admitir que a criação do universo, e entenda-se, irmãos, universo como tempo e espaço. Uma grande dificuldade para nós. Grande. Quem consegue imaginar as coisas sem o tempo? Para nós é praticamente impossível. Você consegue imaginar a sua vida sem tempo?
Uma das coisas que mais nos alegra quando nós estamos de férias é que nós aposentamos o quê? O relógio. Tirou o relógio, você não tem mais obrigação. Você volta a depender de 2 relógios biológicos. Quais são? Sono e fome. Estou com sono, vou dormir. Estou com fome, vou comer. Isso são as férias. Quando você não está de férias, você coloca o relógio, depende da vida de cada um, às 5 horas ele está dizendo, é hora de começar. 7 horas você vai encontrar o chefe. 8 horas você vai ter reunião. 10 horas tem que mandar e-mail. Meio-dia vai buscar a criança na escola. 3 da tarde tem outra reunião. Tem prazo para entregar. 7 horas vai tomar banho. 8 horas tem reunião com os irmãos. E aí começa tudo de novo no outro dia. Isso é ideia de universo. Mas por que Deus criou o universo? Por que Deus fez a Terra? Para que o homem, criado à sua imagem e semelhança, viesse a viver por fé. E quando nós, então, olhamos para isso, entendemos que o universo, e aqui no capítulo, no versículo 3, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O assunto da criação, então, neste capítulo, é para mostrarmos que a fé ela deve ser desenvolvida e exercida pelos homens, mas assegurando que o Criador deste universo é o mesmo que nos chama a viver por fé. E é por isso que nós podemos, então, considerar essa palavra que entendemos como uma dádiva. Por quê? O irmão começou a reunião falando de um grande cientista, né? Em que ele, dentro, e é considerado uma das grandes mentes da humanidade, né? Ele não consegue conceber a criação do universo. Não consegue. E quando nós olhamos aqui, numa simplicidade, o irmão diz assim, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra. E disse Deus, haja, e houve. Disse Deus, haja e houve. Nós estávamos lá? Não. Mas a fé não disse para você que isso é. Irmãos, eu tenho certeza absoluta. 2 vezes eu tenho certeza absoluta, que Deus disse e houve. Pronto. E vou partir para o Senhor com essa verdade absoluta, né? Nada vai me demover, porque é a palavra de Deus. E isso é a fé. Por isso que o autor, ele nos leva, então, a dar esse salto. Nós vamos chegar, então, àquele que criou todas as coisas, o nosso Deus, que nos chama a viver por fé. Agora, irmãos, eu queria, dentro daquilo que a gente tem colocado, né, como uma parte de aplicação, nós rogamos que Deus nos traga, como tem trazido, né, cada vez mais profundidade e conhecimento no Senhor, na sua palavra, e nos leve a uma intimidade com Deus por conta da sua própria palavra. E esses versículos aqui preciosos estimulam realmente os irmãos a lerem todo o capítulo, se possível, várias vezes nessa semana, porque ele fortalece demais a nossa fé. Mas queria ver algumas questões mais práticas agora sobre a fé. Se os irmãos quiserem olhar comigo o versículo 6 do mesmo capítulo, né? De fato, sem fé, vamos ler juntos? De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele se torna galardoador. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, há uma necessidade de nós compreendermos que a fé também foi nos dada para que nós agrademos a Deus.
A fé não é algo somente para ser vivido na nossa esfera, como se fosse nos dado essa capacidade de tornar real, mas de nós agradarmos a Deus. E para que nós possamos viver pela fé, e a nossa fé ser aprovada, o que Deus precisa nos permitir em nossa jornada? Provas, tribulações, angústias. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. O que Jesus está querendo dizer? Em meio às aflições, o Senhor não perdeu a fé. E que a fé de Jesus é a mesma fé que habita em nós. Difícil compreendermos isso, né? Porque quando a gente entende que a fé é um dom de Deus, nós fomos salvos pela graça, e isto não vem de vós, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando nós recebemos a fé e gratuitamente fomos salvos, e a fé operacionalizou isso, a fé substantificou isso em nossas vidas, nós passamos a ter Cristo habitando em nós. E Paulo diz que o viver que ele tinha na carne, ele tinha agora aonde? Na fé do Filho de Deus. Algumas traduções colocam a fé no Filho de Deus, mas me parece que o melhor entendimento era na fé do Filho de Deus. Nós experimentamos a mesma fé de Cristo. Por isso que a fé é este poder que nós temos de continuar avançando. O testemunho dos mártires da igreja nos mostra isso. E eu queria ler com os irmãos, a gente vai ter tempo de meditar nisso, mas eu queria ver dentro do capítulo 11, esses versículos aqui. Do 33, do 33 até o 30. Vamos até o 40. Diz assim, ó. Os quais, por fé, vamos juntos? Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha, de cabra, necessitados, aflitos. Atenção agora para o 38, irmão. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos anos da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que por eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Então, irmãos, a fé agrada a Deus.
Mas a fé, ela precisa nos levar a viver uma vida arriscada. E uma vida em que nós seremos, de estágio em estágio, levados a circunstâncias e provas mais intensas, mais agudas, para que esta fé, sendo aprovada, redunde em louvor, glória e honra na manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vou seguir mais um versículo com os irmãos, né? Então nós estamos vendo que é necessário nós sermos homens e mulheres de fé para agradar a Deus. E agora nós vamos ver a origem da fé. Romanos 10, 17. Alguém pode ler, por favor? Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, irmãos, a igreja tem duas grandes missões, dois grandes chamados. A igreja pesca e a igreja pastoreia. A igreja evangeliza e a igreja cuida. A igreja tem Pedro, pescador, e a igreja tem Paulo, fazedor de tendas. Um dos lados, né, ou um dos ofícios da igreja, qual é? Evangelização, para gerar fé nas pessoas. A fé, ela tem um meio de ser conduzida a alguém. A fé, ela precisa desse veículo que é o quê? A palavra de Cristo. Então, alguém prega, alguém ensina, alguém fala, e ao falar a palavra de Deus, a fé que está ali, ela, se for a pessoa acolher, o que vai gerar? Salvação. Então, a igreja precisa pregar o evangelho. Não no sentido de crítica, né, mas no sentido de correção. Aquela frase que, cada vez que eu ouço alguém falar, atribui a algum irmão diferente, né? Prega o evangelho. Qualquer prega o evangelho. E, se necessário, use palavras. Esta frase que eu já ouvi falar, que foi de inúmeros irmãos, essa frase não é bíblica, irmãos. O irmão até falou esses dias na reunião, é romântico falar isso, mas não é bíblico. Por quê? Porque para alguém receber a fé, precisa da pregação da palavra de Cristo. Não é o testemunho de alguém que vai gerar fé. Testemunho tem outra finalidade. Testemunho abre porta, testemunho confirma caráter, testemunho confirma compromisso, mas no sentido da pregação do evangelho, como meio para gerar a fé, nada substitui. Então, quando nós estamos com pessoas novas evangelizando, nós temos que levar as pessoas a palavra, a ler, é o texto. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Como nós não temos um tempo coletivo dedicado ao ensino da palavra conforme estágio, isso é responsabilidade de quem está evangelizando. Então, é muito necessário, por exemplo, nas reuniões de casa, em que as pessoas novas sejam evangelizadas pela palavra de Cristo. Porque as nossas reuniões, né, elas já estão acontecendo imaginando que as pessoas têm um nível, um grau de conhecimento da palavra. Mas quem está tendo contato, está evangelizando no trabalho, está na escola, na faculdade, na academia, no clube, seja lá o lugar, é a tua responsabilidade qual é? Evangelizar. Eu preciso de alguém. Então, busca alguém para ajudar, mas a palavra de Deus precisa ser pregada. Então, a origem da fé, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus.
Judas 1:3, esse é um versículo que eu gostaria de ler com os irmãos, nós já vamos caminhando aqui para os minutos finais. Judas 1:3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Qual é o sentido de fé aqui? É este conjunto, este corpo doutrinário de ensinamento que nós cristãos temos. Esta fé, irmãos, precisa ser cuidada. É responsabilidade de todo cristão zelar pela integridade da sã doutrina. É dever de todo irmão, de toda irmã, em especial dos anciãos, dos irmãos com mais tempo de caminhada, de preservar o ensinamento bíblico, doutrinário, e repelir todo ensinamento que viola, que é contrário à palavra de Deus, que macula a fé das pessoas. Por isso que ele diz assim: exorto vocês a lutarem, batalharem diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, as assembleias, as comunidades de fé, as congregações que Deus tem espalhado em toda a terra, elas são coluna e baluarte da verdade. É nossa responsabilidade atentar a todo tipo de ensino que é ministrado aos irmãos, porque nós não temos opção. E a exposição, a pregação expositiva, sequencial, irmãos, é uma salvação para nós. Nos guarda de alguém sentar aqui e viajar, e ir embora, e falar de coisas que, aparentemente, você já viu pessoa que pega um versículo para dizer que é bíblico e fala o que quer. E só falta no final dar 3 batidinhas aqui na madeira para tudo dar certo na vida e a coisa correr bem. Por quê? Porque a fé, esse conjunto doutrinário, precisa ser preservado nas assembleias cristãs, né? Completando essa questão, né? Paulo fala a Timóteo, 2 Timóteo 1:13, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Então, a associação, o padrão das sãs palavras que Timóteo havia ouvido com fé. Timóteo havia recebido com fé. Gálatas 2:16. Fala assim. Não é isso, não. Efésios, desculpa, irmão. Efésios 2:8. Já falei, mas só para deixar registrado. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé como uma dádiva, como um dom. Irmãos, você é alguém abençoado por inúmeras coisas, mas também porque você recebeu de Deus fé, capacidade de substantificar as coisas espirituais e tornar a tua realidade aquilo que está operando somente na esfera espiritual. Quando nós devemos, então, manter a fé? Aí sim, né? 1 Timóteo 4, 1-6, diz assim. Olha que advertência, irmãos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Apostatarão da fé. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Aí, por causa do tempo, eu vou pular para o versículo 6.
expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, a fé vem pela palavra de Cristo, pela pregação, mas a fé é alimentado com as boas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Irmãos, por isso que é fundamental nós termos seleção, critério para aquilo que nós ouvimos e lemos. Claro, quando nós estamos falando isso, nós estamos dizendo além da Bíblia, né? Nós não estamos colocando a Bíblia sobre esse crivo. Mas hoje a facilidade de nós ouvirmos é incalculável, mas nós precisamos ter discernimento do Espírito, não é? E aquilo que nós lemos. Porque por obedecerem, como diz aqui, a espíritos enganadores e ensino de demônios. Quem são, ou qual o meio utilizado pelos demônios para trazer ensino enganador e ensino falso? Homens. A ação é dos demônios, dos espíritos. Mas isso se materializa por meio de falsos profetas, falsos mestres, falsos ministros. E quando eles falam, eles disseminam um falso ensino, uma falsa doutrina. Por isso que nós devemos sempre estar apegados à doutrina apostólica. A igreja é edificada pelo fundamento dos apóstolos. E aí, queria terminar com os irmãos, lembrando os irmãos, né? Efésios 4:5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só fé. De novo, o conjunto de ensino doutrinário, o conjunto de ensino bíblico. A nossa fé a fé bíblica diz que há um só Senhor. Não existe uma senhora. Há quem diga que existe uma senhora. Não existe uma senhora. Então, a fé de quem alega isso não é a minha fé. Não é a fé bíblica. Não é a fé apostólica. Não é a fé que traz salvação. Mas é a fé do que nós acabamos de falar. Procede de uma outra fonte. E nós precisamos ter discernimento para isso. Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Qual é o propósito? Um dos propósitos de nós termos uma assembleia é que nós, à medida da entrega, da responsabilidade, do cuidado, do pastoreio de um para com os outros, ministrando os dons e ministérios que nós recebemos, nós estejamos fortalecendo os irmãos a caminharem e crescerem nesta fé, neste único ensino, neste conjunto, neste corpo doutrinário, e tenhamos a unidade da fé. Quando nós somos recém-convertidos, né, nós juntamos todo tipo de fé, não é? E aí a palavra de Deus que vai depurando, vai nos ensinando e vai mostrando, né? No começo a gente falava, toda religião é boa, né? Quase que dizendo, né? Todos os caminhos levam a Roma, quase só faltava isso. Então a pessoa ia de manhã ia aqui, à tarde ali, à noite no final fazia ali, aí na esquina colocava ali uma farofa, alguma coisa, depois tinha um passe ali e depois. Aí vai ouvindo e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E à medida que nós vamos conhecendo essa doutrina, nós vamos sendo formados na fé, alimentados na fé. E por meio disso nós vamos sendo fortalecidos no Senhor. E queria terminar com os irmãos dizendo o seguinte: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegar. Queria convidar os irmãos a repetirem comigo o que eu vou ler aqui.
Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. O que isso significa, irmãos? Exatamente como Paulo coloca. Há o combate durante toda a carreira. Nós precisamos completar a carreira. Nós precisamos sair desse primeiro estágio e chegar ao último estágio da fé. E quando ele fala assim, guardei a fé. Em tudo que ele foi provado, em todas as dificuldades, em todas as tribulações, ele sempre esteve olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Por isso que, só para finalizar, né, a parte final do versículo 3 que nós lemos, diz assim, né? De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O autor está terminando o texto dizendo o seguinte: quando nós cremos que Deus, pela sua palavra, chamou tudo à existência, ele criou tudo do nada. E nós, de igual modo, a nossa história, nós não tínhamos nada. Nós estávamos sem Cristo, sem promessas, sem o Espírito, alheios à comunidade de Israel, não é? Estávamos mortos em nossos delitos. Irmão, olha para alguém miserável mesmo assim, de dar, na nossa linguagem, de dar dó, pena. Quem era? Você. E eu. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos amou e ao seu Filho se deu. E ao seu Filho, né? O seu Filho deu a nós. E nós fomos ressuscitados com Cristo. Nossos pecados foram redimidos. Nos tornamos filhos de Deus. Nos tornamos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Agora, se nós guardarmos a fé, nós poderemos dizer como Paulo: já a coroa da justiça está guardada. Essa coroa é uma coroa específica, é um galardão para quem viveu pela fé e se sujeitou à vontade de Deus em todos os momentos, né? Louvado seja o Senhor, irmãos. Ó, amado Senhor Jesus. Aí eu termino com uma frase que o irmão colocou aqui. A fé é a completa certeza e a íntima convicção que dá aos homens o poder de arriscar suas vidas em realidades invisíveis. A fé é a completa certeza e a íntima convicção que dá aos homens o poder de arriscar suas vidas em realidades invisíveis. Louvado seja o Senhor. Pai, nós te damos graças nessa noite, te bendizemos e queremos rogar que a ação da tua palavra em nós seja poderosa. Queremos receber com fé tudo aquilo que o Senhor deu para nós. Esses versículos lidos possam ser enraizados no nosso coração, possam criar raízes profundas e que nos leve a colher frutos da fé, da esperança, da convicção, da certeza. Amém. Nós somos esses, Senhor, que desejamos aprender a viver os riscos da vida de fé. Porque nós não contemplamos os prazeres dessa terra. Nos livra disso, Senhor. E nos dá uma visão prevalecente da cidade, que não tem, que não se encontra nessa terra, mas que nós aguardamos. E que nós possamos contemplar a tua humilhação, o teu opróbrio, e que isso nos estimule
a viver cada vez mais por fé. De fé em fé. Aleluia.